E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver a continuação do assunto de razão, que a gente já viu na sala, e agora a gente já pode aplicar usando os estudos de escala. Primeira coisa, a gente viu o vídeo do Minimundo, e aqui eu tenho um Minimundo em que cada obra dessa do Minimundo, cada obra arquitetônica, cada figura dessa no Minimundo, ela é feita na razão de 1:24. Ou seja, a cada 1 centímetro nessa maquete, a gente vai ter 24 centímetros na realidade. Se a gente medir com uma régua 10 centímetros, na realidade tem 240 centímetros. 240 centímetros. Ok? Assim como o Minimundo a gente usou como exemplo, a gente pode ver aqui mais dois exemplos. Peraí, deixa eu botar aqui. Pronto. Olha, eu tenho aqui o primeiro, que é a escala de uma abelha. Aqui nesse caso, a abelha foi aumentada 4 vezes. A escala ela serve tanto para diminuir quanto para aumentar. Nesse caso, foi uma escala de ampliação. No outro lado, nesse outro lado esquerdo aqui, um momento. Aqui, nesse outro lado esquerdo, nós temos uma escala, nós temos um mapa. Todo mapa a gente sabe que é uma redução. Nenhuma cidade tem a distância de uma para outra 4 centímetros. A não ser que seja muito próximo mesmo. Pelo menos Rio de Janeiro e Brasília não tem. Rio de Janeiro e Brasília aqui tem 4 centímetros de distância. Isso é uma distância no mapa. Foi usado, mas através da escala, as escalas estão escritas aqui embaixo, através da escala, a gente consegue saber o tamanho na realidade. Eu vou focar na escala de redução, que é a que a gente mais usa. Todo mapa ele é feito através de uma escala de redução. Mas, enfim, o que é escala? O conceito de escala é esse aqui. Se você ler, ele parece um pouco difícil de entender, mas, na verdade, é muito simples. A escala vai ser a forma de representação que mantém as proporções das medidas lineares dos objetos representados. A escala indica a relação entre cada medida linear do objeto do desenho, D, minúsculo, com a sua respectiva medida real do objeto, R, que é um R maiúsculo aí nesse caso. Na sala de aula, eu usei um D minúsculo, e onde tem esse R maiúsculo, eu usei um D maiúsculo. Tanto faz. O importante é que você saiba que em cima é uma distância que é linear, né? Uma distância entre dois pontos, que ela vai estar na figura, ou então, no caso de uma maquete, numa maquete. E o D de baixo, a distância de baixo, é uma distância real. É a distância entre, no nosso exemplo aqui do lado, entre duas cidades. Ok? A distância real entre duas cidades. Nesse caso aqui, ó, a gente tem 4 centímetros entre essas duas cidades. Essa distância é real? Não, né? Essa distância é a distância do desenho. Nesse caso aqui, a gente tem como saber qual a distância real entre Brasília e Rio de Janeiro. Observe, alguém pegou uma régua e mediu o ponto que é a cidade de Brasília e Rio de Janeiro. Essa medida aqui, ó, foi 4 centímetros. Essa medida é de 4 centímetros. O que eu quero que vocês observem é o seguinte. Toda vez que a escala ela vem escrita assim, ó, 2 pontos, 30 milhões. A gente pode representar dessa outra forma. 2 pontos, 30 milhões é a mesma coisa que 1 sobre 30 milhões. A gente pode representar na forma de fração. Essa é a escala. Agora eu quero que vocês tenham bastante atenção. Olha só o que eu fiz. Fiz isso. A fórmula da escala não é Dzinho sobre o Dzão. Então, onde tem um E, eu coloquei 1 sobre 30 milhões. Eu substituí uma fração. Essa fração é
equivalente a 1 centímetro por 30 milhões de centímetros. E isso vai ser igual a 4 sobre D maiúsculo. O 4, por que eu botei o 4? Porque aqui, ó, a distância, essa distância, o D minúsculo, ele representa a distância no mapa. E a distância no mapa é de 4 centímetros. Se eu tenho a distância no mapa de 4 centímetros, então eu vou substituir aqui, ó, por 4. Agora sim, a gente já consegue resolver, porque só restou uma incógnita. E é justamente o que eu quero saber. Qual seria essa distância na realidade? Como eu tenho uma igualdade entre frações, e a gente já sabe resolver igualdade entre fração, usando proporção, é só multiplicar aqui, ó, fazendo essa cruz. Nesse caso, vai ficar D vezes 1, multiplicado por 4 vezes 30 milhões. Então, nós vamos ter 120, 120 milhões de centímetros, que é a distância entre Brasília e Rio de Janeiro. Agora, como essa distância entre duas cidades a gente nunca calcula em centímetros, vamos transformar isso aí em quilômetros. Sempre que você queira transformar de centímetros para quilômetros, basta cortar 5 zeros. Observe que vai ter 5 casas da casa do centímetro para a casa do quilômetro, você vai pular exatamente 5 casas. Então, a distância vai ser 1.200 quilômetros, ok? Então, acho que fica bem fácil isso aí, resolver agora um problema de escala, e eu vou deixar um problema para vocês, um probleminha. Aqui, ó, a gente acabou de ver a distância entre Brasília e Rio de Janeiro. Eu quero que você, em casa, calcule a distância aí entre Brasília e Florianópolis. Eu sei que aqui eu tenho 5,75 centímetros, mas vai funcionar da mesma forma. Não vai ser difícil de calcular, não. Tá ok? Um abraço.